E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o segundo ano, o conteúdo Moluscos, aula 5, para a gente encerrar rapidinho, vai ser esse vídeo, que é o vídeo sobre a formação das pérolas. Então, meus amores, voltando aos bivalves, a gente tem que ter uma noção que tem, os bivalves são tipo a ostra, o mexilhão, né, o berbigão, os mariscos em geral, que tem a concha articulada em duas valvas, e eles são animais filtradores. Por eles serem filtradores, eu falei que eu ia comentar um pouco melhor. Existe um fenômeno, antes de falar da formação da pérola, um fenômeno que se chama maré vermelha. O que é a maré vermelha? Em locais em que existe muita poluição, como esgoto sanitário, ou seja, fezes humanas, pode aparecer a multiplicação, a proliferação de uma alga protista unicelular. Essa alga protista unicelular, ela se alimenta de matéria orgânica, ou seja, o que está cheio e rico, restos orgânicos de seres vivos, o que está cheio no esgoto, tipo, que tem muito, né? Que são fezes, urina e tudo mais. Então pensa só, tô lá no meio do mar, recebendo esgoto. Tem esse micro-organismo numa pequena quantidade, aí ele recebe comida. Ele começa a se multiplicar porque tem comida à vontade. Quando ele tá em pequena quantidade, ele normalmente já produz uma toxina, mas quando ele tá numa superpopulação, essa toxina ela ganha uma coloração vermelha devido à intensidade. E essa toxina, ela é tão forte que ela mata toda a vida que existe nessa região. No caso, se eu crio ostras aí, se existe a maricultura, o que vai acontecer? Não vai chegar a matar a ostra, só que a ostra ela vai filtrar essa toxina, assim como pode filtrar, na verdade, absorver essa toxina, absorve a água e a toxina fica retida na sua pele, no seu corpo, assim como as próprias impurezas do esgoto. Então, quando o maricultor, o criador de ostras, abre uma ostra e percebe que ela está com uma coloração meio rosinha, significa que a toxina estava ali presente da maré vermelha, e como ela impregnou aquela toxina onde se concentrou o tóxico como se fosse um alimento, ela vai acabar sendo imprópria para o consumo humano. Ela vai causar uma grande infecção intestinal e na pessoa que for consumir, não chega a matar, mas vai ser uma coisa totalmente indigesta, e aí se perde toneladas anualmente de ostras que são cultivadas, né? Lembrando que essas ostras que a gente consome em Santa Catarina, elas são originalmente do Pacífico e que elas foram trazidas, colocaram em testes de desenvolvimento e ela se deu muito bem com o clima, com as águas de Santa Catarina, e aí virou um polo de produção. Só que se perde milhões, milhares de quilos por conta da toxina da maré vermelha quando existe muito esgoto na água. Para eu ter uma ideia, existe uma quantidade de esgoto tolerável. Depois de certa quantidade já existe essa proliferação da alga pelo consumo do esgoto e a produção da toxina e aí esse prejuízo na cultura. Em compensação, o que a gente tá falando virou que esfriou, né? Que eu botei aqui um casaco, o mate tá aqui. Mas voltando a falar, a formação da pérola, algumas espécies de ostras, não a nossa serve para o consumo, né? Mas algumas espécies de ostras, elas têm essa capacidade de filtrar, e quando por acaso, ao elas absorverem a água, entra algum grãozinho de areia, alguma larvinha de animal, algo que elas não consigam digerir, ela, com uma forma de proteção, acaba depositando em cima dessa impureza, desse grãozinho de areia. Sabe quando a gente abre uma ostra, não tem uma coloraçãozinha meio que muda de cor? Aquele material que compõe ali a parte interna da concha se chama nácar ou madrepérola. E essa substância que naturalmente tem ali, de determinadas espécies, começa a se acumular em cima da impureza para isolar essa impureza. Isolando essa impureza, sem querer, com uma forma de defesa, se forma uma pérola. O que acontece? Pedras preciosas ou pérolas são coisas que são muito difíceis de encontrar na natureza. Então valia muito dinheiro se encontrar naturalmente no meio ambiente
uma ostra de uma espécie capaz de transformar em pérola as impurezas que entrassem, e aí isso virou uma joia. E aí os chineses, assim como a gente cria ostras para o consumo, começaram os chineses a criar ostras que são capazes de formar pérolas no ambiente deles específico, com água, com temperatura, uma espécie que se adaptou lá, e eles eles criam essas ostras, também fazem essa maricultura, só que eles injetam artificialmente substânciazinhas para estimular a proteção, o processo natural de defesa da ostra. Então eles injetam substâncias que façam que a ostra produza pérolas artificialmente. Então hoje existe uma indústria milionária de produção de pérolas, né? São pérolas reais, mas que são estimuladas, as ostras são estimuladas artificialmente a produzir. E aí uma ostra pode produzir centenas. Só que aí tem toda uma questão de produção, de seleção. As pérolas mais perfeitas, mais esféricas, com determinado tamanho, valem mais, outras valem menos, ok? E aí eu vou mostrar um videozinho aqui da abertura de uma ostra com algumas pérolas desses locais, provavelmente. E o outro detalhe que é bastante importante é que essa pérola, lembra que a gente viu aqueles bivalves gigantes? Pode ter bivalves gigantes de determinadas espécies que acabam, produzindo pérolas como forma de defesa. E eu vou mostrar também uma curiosidade da maior pérola já encontrada, que foi encontrada embaixo, claro que ele tirou do mar, né? Um pescador encontrou, não sei, provavelmente o bivalve, se ele encontrou o bivalve, abriu e achou a pérola, né? Mas ele levou para sua casa uma pérola gigante que não é esférica, mas sim esse conteúdo de nácar e madrepérola, e foi encontrado embaixo da cama dele, vale milhões hoje em dia. Olha só, vamos por partes, ó. Também denominada margarita, pérola, né? E é o decorrente da penetração de uma substância, partículas de areia ou micro-organismos, que entram entre a concha e o manto. Lembra que o manto é aquele revestimento da parte interna dos órgãos, né? E de algumas espécies de ostras. Em resposta a esse estímulo, o manto secreta uma série de camadas, que é o nácar e a madrepérola, substância composta por pectatos de carbonato, que é a substância de cálcio, né? E forma cristais de aragonita, que desempenham um mecanismo de defesa. E aí eu separei aqui um videozinho no YouTube, também se vocês jogarem lá, formação de pérola, vai aparecer um monte de coisa. Essa aqui, ó, pescador guardou debaixo da cama a pérola que vale 320 milhões, e ela tem, acho que, muitos quilos, né? E ela é gigante. Então, nas Filipinas foi encontrado, vocês podem achar aí, ó, para vocês perceberem que não é redonda, e sim ali uma pessoa em relação ao tamanho da pérola, né? E aqui eu separei para vocês, tem vários videozinhos de uma pessoa abrindo uma pérola, e para retirar essa eu tentei buscar o menor possível para ser mais rápido, né? Ali os órgãos internos, olha, tá 90% da aragonita, de que é feito, né? 6% de conquiolina e 4% de água. Ó, e ali ela vai tirando as pérolas que elas ficam depositadas ali, justamente entre a parte mole e a própria concha. Ali estão sendo retiradas as pérolazinhas. Normalmente, né, são essas pérolas que acabam se transformando em joias. Beleza, meus amores? Olha, ela tá mostrando essas pérolazinhas que são retiradas aí dos bivalves. E com isso, meus amores, ó, a gente termina a nosso conteúdinho de moluscos. A gente acabou vendo anatomia e fisiologia junto, tá? Com tudo isso, junto com cada um dos grupos. Valeu? Fechou? Amo vocês!